A Espanha do século XVI é um país em transformação, um império em expansão, profundamente marcado pela religião e pela vigilância interna da Igreja. É o tempo da Contra-Reforma Católica, um período em que experiências espirituais, especialmente quando protagonizadas por mulheres, são observadas com cautela. É nesse contexto que, em 1515, nasce Teresa Sánchez de Cepeda e Almada, na cidade murada de Ávila. Filha de uma família numerosa, de origem cristã nova por parte do pai, Teresa cresce em um ambiente religioso, mas também intelectualmente ativo. Aos 20 anos, em 1535, ela decide ingressar no Convento da Encarnação, pertencente à Ordem Carmelita. Ali encontra uma comunidade numerosa com cerca de 180 religiosas. As regras são flexíveis, as visitas frequentes, a vida religiosa adaptada à sociedade urbana da época. Para muitos, esse modelo não representa crise. Para Teresa, aos poucos, começa a representar um problema. Entre 1538 e 1542, Teresa enfrenta uma doença grave. Passa longos períodos imobilizada, próxima da morte. O isolamento forçado produz uma mudança profunda. Por volta de 1554, aos 39 anos, diante de uma imagem de Cristo flagelado, Teresa descreve uma experiência espiritual decisiva. Ela passa a falar de oração interior, de recolhimento silencioso, de uma relação consciente com Deus. Essas ideias não são heréticas, mas, naquele contexto histórico, são delicadas. O século XVI conhece numerosos casos de falsas místicas. A Inquisição espanhola acompanha com atenção qualquer desvio doutrinal. Teresa é interrogada, aconselhada, submetida ao discernimento de teólogos dominicanos e jesuítas. Ela aceita a avaliação, escreve, explica, justifica. Ainda assim, passa a ser vista por setores da própria ordem como uma religiosa inquieta demais. A oposição à reforma de Teresa nasce dentro da própria ordem carmelita. De um lado, os chamados carmelitas calçados, maioria da ordem, defensores de uma vida religiosa mais adaptada ao seu tempo. De outro, um pequeno grupo que propõe retorno ao rigor original do Carmelo, pobreza, clausura e silêncio. O termo descalços, inicialmente usado de forma crítica, passa a identificar os reformadores. A tensão aumenta quando Teresa decide agir. Em 1562, com autorização do bispo de Ávila, ela funda o Convento de São José. 13 religiosas, clausura rigorosa, vida simples, a reação é imediata. Carmelitas calçados protestam, freiras do próprio Carmo pressionam autoridades locais. Há pedidos formais para o fechamento do convento. O argumento é claro: a reforma divide a ordem e ameaça sua estabilidade. Mas o convento permanece aberto e passa a funcionar. O sucesso do convento de São José altera o equilíbrio interno da ordem. Entre 1562 e 1567, Teresa funda novos conventos reformados em cidades como Medina del Campo, Valladolid e Toledo. Ela age com estratégia rigorosa, nunca funda sem autorização episcopal, nunca rompe formalmente com a ordem, nunca enfrenta seus opositores publicamente. Sua força não está no cargo, mas no uso inteligente das estruturas da Igreja. Ainda assim, a oposição cresce. Acusações de desobediência velada circulam. Teresa é chamada de imprudente, radical, desestabilizadora. O conflito, até então limitado às comunidades femininas, está prestes a atingir outro nível. Em 1567, Teresa encontra João da Cruz, um jovem carmelita de apenas 25 anos. Ele adere à reforma,
No ano seguinte, 1568, nasce o primeiro convento masculino dos carmelitas descalços. A reação é dura. Em 1577, João da Cruz é capturado por membros da própria ordem e levado à força para um convento em Toledo. Permanece preso por cerca de 9 meses, em condições severas, cela estreita, ausência de luz, alimentação precária. Este episódio é histórico, documentado. Durante o cativeiro, João compõe de memória versos que darão origem a uma das obras centrais da mística cristã, A Noite Escura da Alma. A virada ocorre em 1580. O Papa Gregório XIII reconhece oficialmente a província dos Carmelitas Descalços, separando-a administrativamente dos Carmelitas Calçados. O que era visto como rebeldia torna-se reforma legítima. Teresa morre em 1582, aos 67 anos. Deixa 17 conventos fundados, obras espirituais fundamentais e uma tradição que atravessará séculos. Em 1970, ela se torna doutora da Igreja, uma das primeiras mulheres a receber esse título. A oposição existiu. Foi institucional, em alguns momentos violenta, mas não prevaleceu, porque a história mostra que reformas duradouras raramente nascem do poder e quase sempre da coerência entre experiência interior e ação concreta. Ela não deixou títulos de poder, não deixou cargos, não deixou riquezas, deixou algo muito mais raro, deixou um caminho interior, um modo de viver a fé que começa no silêncio e se transforma em ação concreta. Teresa acreditava que Deus não habita apenas nos altares, nem apenas nas grandes palavras, mas no centro da alma humana. Para ela, a oração não era fuga do mundo, era clareza para viver nele. Por isso dizia que Deus também anda entre as panelas, no cotidiano, no cansaço, na fragilidade. Seu legado não está apenas nos conventos que fundou, nem nos livros que escreveu. Está na ideia, ainda profundamente atual, de que a verdadeira reforma começa por dentro, que não há mudança duradoura sem verdade interior, que o silêncio não é ausência, mas espaço de escuta. Séculos depois, num mundo acelerado, barulhento, fragmentado, a voz de Teresa continua ecoando, não como imposição, mas como convite. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Talvez esse seja o maior legado de Santa Teresa de Ávila. Lembrar que quando tudo parece instável, há um lugar dentro de nós que pode permanecer firme e que, a partir desse lugar, é possível transformar o mundo.